Se você acha que propósito é só papo de autoajuda ou uma grande bobeira, me responda. O que pode ser pior? Chegar onde você deseja, mas sem o que mais importa na sua vida, ou nem chegar e se perder pelo caminho? Hoje, vou responder as 3 perguntas que podem mudar a sua vida. O que é propósito, por que ele é tão importante e como descobrir o seu. Propósito não é bobeira. Até Jesus, através de um fato narrado na Bíblia, deixa bem evidente a sua importância. Fique comigo que eu vou te contar esse fato. Se você ainda não me conhece, eu sou Ezequias, criador do método Luz no Seu Propósito, e neste canal te ajuda a encontrar o sustento da sua família amando o que você faz. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu experimentei o porquê de ter um propósito quando tinha uns 12 anos, mais ou menos. Claro, não entendi completamente ou nada naquele momento. Minha saudosa mãe só queria comer um camarãozinho. Como bom filho eu disse, vou buscar seu camarão, mamãe. O problema, não fazia ideia do lugar onde conseguiria, porque estava passando férias lá na Bahia, no local conhecido como Brava, ou Braba, não me lembro bem ao certo. Era próximo de Feira de Santana. Lá naquela região nem luz elétrica havia, para vocês terem uma ideia. Verdade seja dita, eu queria era andar a cavalo. Era a minha diversão favorita. Chame meu primo Patego, assim ele era conhecido. Ele sabia onde encontrar camarão. Conseguimos uma égua emprestada com outro primo chamado Narciso. Ele recomendou: vão devagar porque a égua está um pouco machucada. Claro, vamos devagar, respondemos. Partimos, já era fim de tarde e que emoção. Brisa no rosto, abre a porteira, fecha a porteira e cerca de uns 40 minutos depois chegamos no local. Conseguimos o camarão e prestes a voltar eu percebi algo que me deixou muito aflito, para não dizer desesperado. A noite praticamente tinha chegado e, como eu disse, não havia nem luz elétrica na região. Montamos no pobre do animal e esquecemos que ele estava um pouco machucado. A égua corria como aqueles cavalos de apostas. As porteiras que deveríamos ter fechado, só fechamos as primeiras. O mato mexia, parecia que tinha uma cavalaria nos perseguindo. Que sensação horrível. Chegando próximo de casa e graças ao instinto do animal, porque nem sabia se estava indo na direção de casa. Avistamos sombras no caminho, pensamos que eram animais, com medo aceleramos ainda mais. Não poderia ser pior. Era Narciso com outras pessoas para nos dar boas-vindas. Com um porrete na mão, ele esbravejou: eu disse para não correr, cabra safado. E toma, toma. Já saltamos da égua e descemos mata abaixo. O medo do porrete foi maior do que enfrentar a mata que separava a casa da minha avó da casa do Narciso. Agora me pergunte, e o camarão? De verdade, não lembro o fim que teve o camarão. Se ficou no caminho ou se minha mãe chegou a comer. Anos depois, aprendi uma lição que responde as 2 primeiras perguntas. O que é propósito e por que o propósito é tão importante. Propósito nada mais é do que um objetivo, porém, um objetivo que conecta tudo o que mais importa na sua vida e precisa ser muito bem definido. Você não pode jamais estar dividido. Propósito é uma intenção que considera todas as áreas da sua vida, espiritual, familiar, social, seus valores morais, éticos. Você não faz nada que fira seus princípios e também não deixa nada que é fundamental para trás. Para seguir seu propósito, tudo precisa ser muito bem planejado, precisa definir metas. E um ponto que você precisa entender é: mais importante do que conquistar é saber como você vai chegar. Ter um propósito é importante porque é um motivo forte o suficiente, não apenas para você dar o primeiro passo, mas para suportar todo o processo.
Não adianta ganhar dinheiro, conquistar bens, viajar o mundo e deixar pelo caminho a relação com Deus, com a esposa ou marido, filhos, amigos e perguntar no final: cadê o camarão? Nada que seja importante pode ficar para trás. Na minha experiência, fora o terror e as chicotadas, só o camarão ficou para trás. Ter um propósito claro, bem definido, traz uma série de benefícios. Tem uma passagem bíblica que o próprio Jesus provou isso. Jesus pergunta a um cego: o que queres que eu te faça? E ele prontamente respondeu: eu quero ver. O cego já tinha um propósito, uma intenção bem definida e foi classificada como ato de fé. A resposta já existia antes da pergunta ser feita. Jesus deixou claro que a resposta que refletia um propósito era mais importante do que a pergunta, quando disse: vê, a tua fé te salvou. Você precisa definir o seu propósito, porque se alguém te fizer uma pergunta-chave, o segredo já estará nela. Outro detalhe importantíssimo: geralmente o propósito tem uma característica, parece absurdo de tão grande que é. Por exemplo, o propósito do cego era ver. Se ele conta para as pessoas, o chamariam de louco. Por isso, o propósito está intimamente ligado à fé, que tem seu início racional e pode chegar no sobrenatural. Duas informações aqui subentendidas. Seu propósito tem que ser algo muito grande, fora do comum. E a outra, você não pode sair falando para qualquer pessoa. Meu propósito em detalhes, só Deus sabe. Grandes nomes do meio empresarial como Steve Jobs, Elon Musk e até bilionários brasileiros como Abílio Diniz sempre falam da importância do propósito. E sabe por quê? Porque propósito é o que transforma intenções em negócios duradouros. Não apenas isso, já ouvi Steve Jobs e Abílio Diniz dizerem claramente que as pessoas que se aproximam deles com um propósito claro são vistas como diferenciadas. Nem preciso ir longe, trabalhei numa grande empresa no Rio de Janeiro e fui contratado de imediato pelo próprio presidente da empresa por causa de um objetivo claro que defini. Saltou aos olhos dele. Essa história eu conto numa aula onde apresento o método Luz no seu propósito. Vou deixar o link na descrição. Seu propósito claro pode ser a diferença entre ser ignorado ou ser escolhido. Creio que a primeira e a segunda pergunta já foram respondidas. Falta responder a terceira: como encontrar o seu propósito. De maneira bem objetiva, seu propósito já existe. Você só precisa descobrir fazendo o seguinte exercício. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma folha de papel. Eu fiz até um modelo aqui rápido, com papel e caneta, e vai fazer isso aqui, ó. Escreva passado, presente, futuro e traça uma linha embaixo. Porque basicamente o teu propósito é alinhar passado, presente e futuro. Aí na parte do passado, você vai fazer o seguinte exercício. Você vai buscar sentimentos, dor, alegria, desilusão, decepção, algo que você jamais esqueceu. Presta bem atenção. Você só vai pegar lá o que importa, tá? Não é para ficar vasculhando não, porque passado... Eu até anotei um detalhe aqui, ó, que no passado nada pode ser feito. É só buscar uma memória forte que geralmente temos. Isso acontece na história de qualquer pessoa. E é isso que você vai buscar lá no passado. Aí você marcar um ponto. Passado, a gente começa pelo passado. E depois você ainda não no presente, você pula para o futuro. O futuro, você define o seu objetivo. O que você pretende, onde você quer chegar, considerando o propósito, né, que é seu negócio, seu trabalho e a sua vida como um todo. Um objetivo que contemple todas essas áreas. Você vai anotar. E no presente, outro detalhe, lá no futuro, você também não mexe agora, é onde você quer chegar. E agora no presente é que você vai fazer os ajustes, considerando a descoberta do passado e
onde você deseja chegar. E você vai fazendo os ajustes com as suas atividades, corrigindo o que for necessário para ter esse alinhamento. É aí que você descobre o seu propósito. E um detalhe lá na questão do passado, onde você busca uma memória viva, uma memória forte, você precisa ver o quanto está próximo ou que se aproxima mais do seu talento que você tem, uma habilidade. Isso também geralmente está ligado. Eu mapeei esse esquema analisando diversas histórias de sucesso, inclusive a minha própria história empreendendo tem essa linha traçada, ou seja, todo mundo em algum momento consegue fazer esse exercício e se encontrar. E mais importante é, não está pronto, você vai fazer ajuste justamente aqui no presente. A vantagem desse alinhamento do seu propósito é que ele dá sentido às coisas que você faz hoje. Às vezes você precisa fazer um trabalho que talvez não esteja muito ligado ao que você sonha fazer, mas ele contribui para esse objetivo. Em algum momento você pode executar de fato o que você ama. Não necessariamente você vai começar pelo que ama, mas pode chegar a ele porque tudo está alinhado. O seu passado e um futuro que você já ligou, e no presente você faz os ajustes para que em algum momento, né, seja algo assim que você se sinta realizado de ver, poxa, agora realmente está alinhado. No mesmo link que falei há pouco, que vou deixar na descrição, conta um pouco da minha história e lá tem um exemplo prático do que você acabou de aprender. Quando descobrir o seu propósito, me conte aqui nos comentários. Se houver muitos comentários, no próximo vídeo vou ensinar como viver do seu propósito. Se gostou da aula, não se esqueça de curtir e até a próxima.